Diversas tecnologias foram criadas ao longo da humanidade e sempre que uma nova tecnologia surge, tem aquela euforia, aquele entusiasmo sobre essa nova tecnologia e também tem aquele medo e aqueles receios das consequências que essa tecnologia pode ter na sociedade. E um desses medos e desses receios tem se concretizado em relação às redes sociais, que é o tema central do vídeo de hoje e também do documentário O Dilema das Redes, né? Tem na Netflix. Esse documentário mostra que a gente tem se tornado um produto das redes sociais, então tanto é que eles nos chamam de usuários. Então as únicas indústrias que chamam os seus consumidores de usuários é as redes sociais e a indústria de drogas, né? Mostra uma relação muito interessante dessas consequências negativas que vêm com o uso dos aparelhos eletrônicos e o uso das redes sociais na nossa sociedade. A gente percebe uma mudança muito grande nas novas gerações, chamadas gerações milênios ou geração Z, e esses impactos eles são muito profundos. Tem pesquisa já mostrando que esse excesso de estímulos, né, a dopamina, tem um neurocientista muito interessante, que ele até usa o termo mimados dopaminérgicos, o Wesley Delanogari, tem um canal no YouTube também. Ele fala que a gente está estimulando o tempo todo o nosso cérebro com novas informações, com novos conteúdos, com novas coisas o tempo todo. Isso acaba gerando frustração, tristeza. E a rede social, ela acaba impactando diretamente na depressão, na ansiedade das pessoas, principalmente os mais jovens. Você vê que hoje em dia a maioria dos jovens tem depressão e tem ansiedade. Isso vem muito do uso desses aparelhos eletrônicos. Tem um impacto muito grande, porque acaba que as redes sociais a gente se compara muito, né, com a realidade de outras pessoas e a gente compara muitas vezes os nossos bastidores com o palco da vida dos outros. Eu, quando era adolescente, também sofri muito essa questão, principalmente do Instagram, e aí comparava minha vida com a vida dos outros e tal. Depois eu até cortei. Hoje eu uso para fins profissional, né? Questão da minha página do História com Fabiano no Instagram, mas eu percebi na época de adolescência que isso não estava me fazendo bem e eu começava a ter muita ansiedade, depressão e achar que minha vida era pior do que a das outras pessoas, e não é bem assim, né, que as coisas acontecem. Esse aumento de ansiedade e depressão também influencia diretamente no aumento de casos de suicídios. E aí os mais jovens acabam sofrendo também desses impactos. E o mais estranho é que a imprensa não costuma propagar muito. Eles têm um motivo para não fazer isso, porque ao propagar dá a ideia de que pode influenciar outras pessoas a continuar cometendo esse tipo de ato. Então mutilação e suicídio eles estão acontecendo com mais frequência. E a gente vê que, apesar do crescimento econômico no geral, da economia global, as pessoas elas estão mais tristes. O índice de tristeza aumentou muito, né? E a economia ela vem crescendo. Nos últimos anos deu uma baixada aí por conta do Covid, mas a economia estava crescendo e as pessoas estavam ficando mais infelizes. Então talvez a certas facilidades e o uso de certas tecnologias tem influenciado nesse aspecto negativo da sociedade, que é o aumento da tristeza. O documentário fala também como esses dados que a gente muitas vezes cede para as plataformas e para as redes sociais, como eles podem nos impactar, né? O algoritmo ele é usado de forma intencional para a gente ficar preso, e eles colocam coisas que a gente naturalmente gosta. Então no meu caso vão colocar alguns livros, alguns conteúdos ali de história no YouTube, eles vão delimitando certinho de acordo com os seus interesses. Isso em parte é positivo, porque a gente vai associando conteúdos que a gente gosta, que vem até nós. De outro é negativo, porque deixa a gente preso a essa plataforma, que é feito propositalmente para a gente ficar preso nela. E em outro sentido, a gente também fica numa bolha social. Então a gente segue pessoas que reafirmam aquilo que a gente acredita o tempo todo. Isso acaba gerando outro ponto também, que é a polarização política. Isso, além do documentário citar,
num livro chamado Como as Democracias Morrem, já citei ele algumas vezes aqui no canal, mostra um pouco disso também, esse efeito colateral das redes sociais, essa propagação das fake news, porque como não tem muito filtro na rede social, acaba que as pessoas postam o que elas querem falar e nem sempre a gente fala verdades. E essas mentiras das redes sociais é propagado como uma verdade. A fake news ela não é passada como uma fake news, é passada como uma verdade, como algo certo. E aí cresceu o número de polarização política. Quando eu vi o documentário, tem uns anos, eu não lembro o ano exato, quando eu vi a primeira vez eu achei que era exagero essa polarização política. Mas se a gente observar o que aconteceu no ano passado, a gente vê que isso é reflexo direto das redes sociais. Então que as últimas eleições foram decididas não só no Brasil, como também nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, pelas redes sociais. Então, como essas influências das redes sociais, como esses influenciadores, eles propagam essas ideias políticas, filosóficas e como isso impacta diretamente na democracia e na eleição de alguns candidatos. Tem algumas consequências que também a gente pode perceber que é uma mudança na forma que o capitalismo vem sendo implementado. Alguns teóricos até utilizam o termo capitalismo informacional por conta da gente usar essas plataformas de redes sociais para nos informar. A gente se enche de informação, muitas vezes são conteúdos superficiais, são conteúdos passados de uma forma rápida, instantânea, sem muito tempo de reflexão, a gente já vai para outro conteúdo o tempo inteiro e acaba que a gente não tem esse senso crítico de analisar. Muitas vezes a gente está perdendo essa noção de pensar por nós mesmos e estamos terceirizando as nossas ideias, os nossos pensamentos para outras pessoas. Essa questão da rede social é muito séria, né? Principalmente no Instagram, outras plataformas aí também. O YouTube eu gosto mais porque aqui a gente consegue ver conteúdos um pouco mais longos, né? Mas em outras plataformas não, apesar de eu usar, eu sei que os vídeos eles são bem mais cultos e você não consegue passar com tanta profundidade. A ideia ela acaba ficando um pouco mais solta por você não juntar com todo o resto do que foi dito no vídeo, e isso acaba impactando em como o ouvinte vai interpretar essa informação e em como essa informação ela não vai ser compreendida no seu todo. Associando também a ideia de depressão e ansiedade, vai crescendo também o número de pessoas que estão tendo insônia, né? Então as telas, não só do celular, computador também, TV, acabam impactando em como a gente dorme. E às vezes esse excesso de informação que é passado para a gente, muitas vezes não deixa o nosso cérebro descansar, não deixa a gente refletir mais, não deixa a gente ficar um tempo no ócio. Por isso que filosofias orientais como o budismo, a própria meditação que tem sido propagada mais ultimamente, o minimalismo também, que é uma filosofia que vem dos Estados Unidos, são tão essenciais agora nesses dias, porque a gente tem muito acesso a coisas o tempo inteiro, a informação o tempo todo, a conteúdo o tempo todo. Isso acaba impactando diretamente na nossa mente, em como a gente vive a nossa vida, muitas vezes influenciado por outras pessoas, e muitas vezes também a gente não consegue acalmar, parar um pouco e viver a nossa vida sem estar o tempo inteiro assimilando conteúdo, buscando informação ou se desinformando, né? Que é o caso das fake news, e muitos canais, infelizmente, têm a intenção direta de criar conspirações. Da própria eleição dos Estados Unidos, né, a Hillary Clinton sofreu uma série de fake news em relação a isso e foi o que propiciou que o Trump se elegesse. Então essas conspirações elas influenciam diretamente em organização política, no modo que a gente pensa, no modo que a gente age com as outras pessoas. Acaba criando bolhas que não se conversa. É só olhar para o Brasil ano passado, esquerda e direita, como era difícil ali aquela bolha de Bolsonaro e Lula. E isso acaba deixando a gente mais isolado entre o nosso próprio grupo, entre a nossa própria tribo. E acaba vendo o outro como um inimigo a ser combatido, a ser morto. Então vem crescendo grupos extremistas mesmo, né, associados a terrorismos nos Estados Unidos, vem crescendo por conta das redes sociais. O documentário mostra isso também. Além desse negacionismo, tem também a questão do cyberbullying, né, galera? Sofrer bullying já em si é algo muito ruim.
e muito prejudicial na vida de um adolescente. E o cyberbullying ele é muito pior, porque além de você sofrer bullying na escola ou em determinados ambientes ali, onde é que aquela criança ou adolescente esteja frequentando, ele chega em casa e aí na internet ele está sofrendo esse cyberbullying, esse bullying virtual. E não tem como ele se desvincular disso. Então tá sofrendo bullying o tempo inteiro. Isso acaba sobrecarregando muito o cérebro desse adolescente, dessa criança. Isso influencia muito na forma como ele se vê, na autoestima dele, em como ele se percebe, em como ele se comunica com o mundo. Acaba gerando também, né, mais ansiedade, mais depressão, falta de aceitação, mais raiva, irritabilidade. Então o cyberbullying é muito prejudicial e a rede social ela acaba criando um ambiente mais propício para esse tipo de coisa ocorrer. E outra coisa também que a gente percebe na sociedade é a fobia social, né? As pessoas estão perdendo aquele contato com o outro, né, fisicamente, de conversar, de dialogar, e estão presos a telas o tempo todo. Então, quantos de vocês já viram, né, parente, amigos, você vai e a pessoa tá ali na rede social, ela não para de rolar o feed ou de ver um vídeo para conversar com você. Isso acaba criando uma geração que ela não sabe se comunicar, não sabe conversar. Eu até trabalho muito nas minhas aulas, quem são os meus alunos sabem disso, essa parte de trabalhos orais, de trabalho em grupo, para eles ter essa relação mais próxima com o outro que a gente vem perdendo muito por causa da rede social. Tristan Harris, ele diz que as redes sociais estão criando pessoas que usam chupetas digitais. É interessante porque ele fala que a gente está fugindo muitas vezes dos nossos problemas. A gente não sabe, o Wesley Delanogari fala muito isso também. A gente não sabe lidar muitas vezes com o tédio, com a frustração, e a gente usa a rede social como uma fuga. A gente está preso muitas vezes a essas plataformas. Olha no Instagram de vocês, na atividade, quanto tempo você gasta por dia nessas plataformas. Então muitas vezes a gente diz, não tenho tempo de fazer exercício, não tenho tempo de estudar, de ler, mas passa 8 horas muitas vezes no Instagram. 28 horas por dia, isso é um absurdo. Então o que o Dilema das Redes diz sobre a nossa sociedade é que a gente está criando uma geração frágil emocionalmente por ter excesso de dopamina, excesso de estímulos o tempo todo, o tempo inteiro. Diz também que a gente está ficando mais ansioso, mais depressivo, que essas plataformas ela têm o poder de aumentar o cyberbullying surgindo, fake news. Dessas fake news tem gente que morre, galera. No documentário fala disso também, de alguns grupos, Pizzagate, né? Que eram pessoas que usavam pizzaria para matar crianças e tal, uma conspiração que surgiu. Outras conspirações, fake news, que acabam interferindo também na política, em como a gente vê o outro como inimigo. Então acaba gerando guerras, muitas vezes guerras civis, muitas vezes violências. O próprio evento que aconteceu no Brasil, a tentativa de golpe, é feito das redes sociais. A galera tava achando na cabeça deles que tava salvando o Brasil, que o Brasil ia virar comunista, socialista, e sei lá o que eles acreditavam. Então a gente vê quão absurdo muitas vezes são esses usos inadequados das redes sociais. O que a gente pode fazer como pessoas que usam e precisam dessas plataformas é delimitar o tempo de uso, né? Tirar notificações, algumas coisas que o documentário cita pra gente fazer. Seguir pessoas que você não concorda, para você não ter o pensamento de bolha e acabar se enquadrando exatamente no pensamento extremista e ignorando todos os pontos contrários ao que essa pessoa que você ouve acredita. Então é necessário você ter esse contato com pessoas diferentes, que pensam diferente de você. E a gente vem num ponto também, né, que as redes sociais, o documentário ele visa essas partes negativas, mas eu tô aqui falando com vocês algo sério, um conteúdo sério, abordando história por meio dessas mídias, né? Então eu tô em todas essas plataformas, tem muitos conteúdos de qualidade aí, de educação financeira, desenvolvimento pessoal, minimalismo, budismo, cristianismo, todas as ideias religiosas. Todas as ideias elas são propagadas mais facilmente, mas a gente tem que saber escolher que tipo de coisas a gente vai ouvir, que tipo de conteúdo a gente vai seguir. Será que o que estão falando é verdade?
Será que isso tem algum respaldo científico? É embasado em alguma coisa? Esse problema ele é difícil de ser solucionado, porque muitas vezes se barrar a rede social, né, como um projeto aí estava querendo passar, nem sei como está sendo isso agora, pode gerar também a falta de liberdade de expressão, né, também dos criadores de conteúdo, porque a verdade ela é um pouco relativa, né? Eu falo para vocês que história ela é subjetiva, não existe história neutra, sempre tem alguém falando a partir de um ponto de vista específico. O comunista vai ver o capitalismo de um jeito, alguém que é liberal vai ver o capitalismo de outro jeito. Então é meio difícil a gente conseguir controlar totalmente a rede social sem também privar a liberdade de expressão. Mas também não pode haver liberdade de expressão com fake news, né? Com mentiras descaradas, intencionais. Então é bem complexo e bem mais difícil de solucionar esses problemas, mas a rede social ela tá aí, ela chegou para ficar. Não tem como a gente voltar para uma época em que ela não exista. Ajuda a gente a se informar melhor, eu sou muito grato às redes sociais, estudo muito por elas, tenho acesso a livros digitais, há muito conteúdo de qualidade também no YouTube, principalmente, Spotify, né, ouvindo pessoas que são especialistas em determinadas áreas. Isso ajuda muito a gente a se desenvolver, até pensar melhor nossa área profissional, a nossa vida pessoal, mas isso deixa consequências drásticas também. E a rede social ela tem propagado uma série de problemas da nossa sociedade e ela espalha mais facilmente esses problemas. Ela não criou, né? O bullying não foi criado pela rede social. A fake news também não, né? Desde que existe ser humano, a gente espalha mentiras por vários motivos. Mas ela, como ajuda a gente a propagar ideias, a gente propaga mais coisas, né? Entre essas coisas tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas ótimas e tem coisas péssimas, né? Então a gente precisa filtrar para a gente não ficar preso e não virar um usuário da plataforma e sim alguém que está usando ela para algum fim ali, usa por um determinado tempo para entretenimento, para educação, mas depois essa pessoa consegue desligar aquele aparelho, sair do jogo online ali, sair daquela situação e poder viver plenamente o presente, a sua vida. Mas muitas vezes não é o que vem ocorrendo, não é como a gente tem conseguido agir sobre essa nova tecnologia. Ainda é uma tecnologia nova, né? Então, os celulares com redes sociais vêm a partir ali de 2010. Então, a gente ainda não tem pesquisas tão longas sobre os impactos que tem causado nas pessoas, as redes sociais, mas a gente percebe algumas coisas, algumas poucas pesquisas já salientando esses problemas que vem ocorrendo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Não esqueça de deixar o like e compartilhar para outras pessoas. Esse é o quadro Filmando a História. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, obrigado, falou.